Respire fundo. Deixe os ombros caírem. Feche os olhos e imagine um céu sem ruído algum. Não há postes, carros, sirenes ou letreiros brilhantes. A escuridão é absoluta, mas as estrelas desenham caminhos no alto. Elas brilham como faróis ancestrais, iluminando não o presente, mas a memória do mundo. Você está no tempo de antes. O céu noturno sempre foi uma tela, uma imensidão escura, preenchida por milhares de pontos cintilantes, que mudam de lugar a cada estação. Para nós, hoje, são mapas astronômicos precisos. Mas para os antigos, eram páginas vivas. Histórias inteiras viviam ali, entre os espaços de luz, esperando leitores com olhos atentos. Se você gosta de histórias que misturam ciência, mistério e imaginação, este canal foi feito para você. Aqui você vai encontrar viagens narrativas que atravessam o tempo e o espaço. Se quiser nos acompanhar, clique em curtir e inscreva-se. Agora, ajuste o fone de ouvido, deite-se com calma e permita-se flutuar por entre estrelas esquecidas. Muito antes das constelações que hoje ocupam livros e aplicativos, já existiam formas ocultas entre as estrelas. Não havia nomes em latim, nem categorias fixas. O céu era fluido, interpretado de acordo com as tradições locais. E cada cultura via uma história diferente desenhada no alto. Nenhuma visão era definitiva. O céu de quem vivia entre dunas era diferente do céu de quem morava entre árvores densas. Mesmo observando as mesmas estrelas, as narrativas formadas por elas podiam variar drasticamente. Era como se cada sociedade tivesse criado seu próprio alfabeto celeste, usando as mesmas letras, mas compondo livros distintos. Entre os povos indígenas da América do Sul, por exemplo, as constelações não eram apenas figuras para orientar pescadores ou caçadores. Eram personagens espirituais, figuras míticas e símbolos do equilíbrio com a natureza. Estavam ligadas às chuvas, às colheitas, ao nascimento e até ao destino da alma após a morte. Os antigos habitantes do sertão brasileiro viam no que hoje chamamos de Órion a figura de uma anta correndo entre árvores cósmicas. As 3 estrelas centrais, que muitos chamam de cinturão, eram para eles as pegadas do animal. Essas marcas luminosas cruzavam o céu, guiando caçadores celestiais invisíveis aos olhos modernos. Na Austrália, os aborígenes não desenhavam suas constelações com as estrelas. Eles usavam o espaço escuro entre elas. A Via Láctea, em vez de um rio de luz, era o corpo de uma emu gigante, uma ave sagrada, formada pela ausência. Para eles, o que faltava de luz era tão importante quanto o que brilhava. Esse contraste revela algo profundo sobre a percepção. Aquilo que enxergamos depende não apenas dos nossos olhos, mas também daquilo que acreditamos. A ciência moderna nos ensina a calcular, medir e classificar. Mas antes disso, as estrelas serviam como espelhos da imaginação, moldadas pelas crenças de cada povo. As constelações eram, acima de tudo, histórias congeladas no firmamento. Muitas foram passadas oralmente, geração após geração, em noites ao redor do fogo. Tinham funções práticas, sim, como marcar estações e orientar rotas, mas também explicavam sentimentos, transformações e até o que vinha depois da morte. No Egito Antigo, o céu era um livro sagrado. As estrelas que cruzavam o horizonte oriental anunciavam o renascimento do deus Osíris. A constelação que hoje chamamos de Sírio era associada à deusa Ísis. O ciclo dessas estrelas marcava as cheias do Nilo, o plantio e o renascimento da vida no deserto fértil. Na China, os mapas celestes eram vastos e detalhados. Em vez de 12 signos, existiam centenas de constelações, algumas representando ministros, guardiões, pássaros imortais e palácios celestiais. Cada ponto luminoso tinha um papel social ou espiritual. O céu era uma extensão da ordem terrestre. Entre os inuites do Ártico, as estrelas eram ferramentas de sobrevivência. Com longos períodos de escuridão, eles observavam cuidadosamente os movimentos celestes para prever estações e caçadas. A constelação da Ursa Maior, por exemplo, era vista como uma caravana de caçadores perseguindo um urso branco.
No Havaí, as constelações eram rotas no oceano. Navegadores polinésios cruzavam milhares de quilômetros, guiados apenas pelas estrelas e pela leitura das ondas. Eles usavam constelações próprias, muitas vezes diferentes das ocidentais. Cada estrela era uma bússola viva. O céu era o mapa do mar. A mitologia grega é a que mais influenciou o modelo de constelações ocidental. No entanto, ela se impôs ao longo do tempo, apagando visões paralelas. Leão, Escorpião, Aquário, nomes herdados da tradição greco-romana, passaram a ser considerados universais, mas não são. São uma entre muitas interpretações. Quando a União Astronômica Internacional padronizou 88 constelações em meados do século XX, ela consolidou uma visão específica. A uniformização foi útil para a ciência, mas excluiu dezenas de tradições visuais e espirituais que deram sentido ao céu por milênios. Essa perda ainda ecoa. Mas as constelações esquecidas não desapareceram. Elas continuam lá, ocultas entre as figuras oficiais. Elas habitam os mesmos pontos de luz e esperam apenas que alguém volte a vê-las. Não com os olhos da astronomia, mas com os olhos da escuta. Os olhos que sabem reconhecer silêncio e mito. Mesmo hoje, em áreas remotas, comunidades preservam interpretações únicas do céu. Em algumas regiões da África, tribos desenham animais celestes que não existem mais na Terra. Em certos pontos do Himalaia, aldeias acreditam que os ancestrais brilham como estrelas apenas visíveis em noites sem lua. A própria ideia de constelação é uma construção humana. As estrelas que parecem formar figuras nem sempre estão próximas entre si. Algumas estão a centenas de anos-luz de distância, mas nos parecem vizinhas por causa do ponto de vista terrestre. São ilusões geométricas, organizadas por nossa mente. É como olhar para nuvens e ver formas familiares. Um castelo, um rosto, um dragão. As constelações são nuvens fixas no tempo, projeções da psique sobre um fundo cósmico. Elas revelam mais sobre quem as criou do que sobre o universo em si. Cada traço é uma metáfora flutuando no escuro. O zodíaco, tão popular hoje, é apenas uma faixa imaginária no céu. Ele representa o caminho aparente que o Sol percorre ao longo do ano. Mas existem outras faixas, outros caminhos celestes e outros modos de ler os movimentos celestiais, todos apagados ou ignorados pelo modelo dominante. As culturas andinas, por exemplo, viam constelações escuras dentro da Via Láctea. A lhama, o sapo, o pastor. Essas formas eram formadas por regiões de poeira interestelar que bloqueiam a luz de fundo. Não eram estrelas, mas silhuetas negras recortadas contra o brilho da galáxia. A diferença entre ver luz e ver sombra define culturas inteiras. Enquanto alguns traçam figuras com pontos luminosos, outros leem os vazios entre eles. Esse contraste mostra como a percepção é moldada por mitos, clima, geografia e necessidade. O céu, portanto, é tanto externo quanto interno. No Japão antigo, o céu era associado aos sentimentos humanos. Existiam constelações ligadas à saudade, à espera, à chegada de uma estação. O céu não era um relógio, mas um diário emocional. Cada estrela podia representar uma emoção que nascia, crescia e desaparecia com o passar dos meses. Com o passar dos séculos, a astronomia passou a dominar a leitura dos céus. Isso trouxe precisão, sim, mas também silêncio. Muitas histórias foram deixadas para trás. A ciência mapeou coordenadas, magnitudes e distâncias, mas deixou pouco espaço para os mitos que davam vida à escuridão. Mesmo assim, há um retorno crescente do interesse por constelações esquecidas. Pesquisadores, artistas e povos tradicionais têm recuperado essas narrativas. Elas não competem com a ciência. Elas coexistem com ela. Porque o céu pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e poesia, cálculo e lembrança. As estrelas não mudaram. Continuam onde sempre estiveram. O que muda é a lente, a forma como decidimos olhar. As constelações que você nunca viu continuam lá, esperando que alguém as leia novamente.
como páginas de um livro que ficou fechado por muito tempo e agora começa a ser folheado. Há milhares de anos antes dos telescópios, antes das medições astronômicas modernas, o céu já era observado com reverência. Era uma presença constante, silenciosa e viva. Um espaço não apenas físico, mas simbólico. Os povos antigos o liam como se fosse um manuscrito brilhante, cheio de presságios, histórias e direções. Da África à Oceania, das Américas à Ásia, diferentes culturas erguiam os olhos para o mesmo manto escuro, mas enxergavam nele sentidos distintos. Cada grupo humano, moldado por sua geografia, mitologia e modo de vida, via no céu reflexos de suas crenças, esperanças e memórias. O céu era um espelho de mundos interiores. O que para um povo era um guerreiro celestial, para outro era um animal sagrado. O que em uma tradição significava fertilidade, em outra representava passagem, morte ou renascimento. A constelação que hoje chamamos de Órion, por exemplo, recebeu interpretações surpreendentemente variadas ao redor do planeta. Entre diversos povos indígenas brasileiros, aquela formação não era um caçador mítico com espada. Era a imagem de uma anta, correndo por entre galhos invisíveis. As 3 estrelas centrais, chamadas de cinturão, eram vistas como as pegadas do animal. Cada ponto luminoso ganhava um novo sentido, íntimo e regional. Essa anta cósmica não era apenas um símbolo mitológico. Ela representava o ciclo da natureza, a renovação das florestas, o movimento dos bichos no tempo das chuvas. Seu surgimento no céu noturno anunciava transformações importantes no ambiente, influenciando a caça, o plantio e os rituais sagrados da comunidade. Na tradição dos aborígenes australianos, o céu era lido com outros olhos. Eles não desenhavam com estrelas, mas com as sombras entre elas. Era no espaço escuro da Via Láctea que aparecia a figura da emu celestial, um grande pássaro noturno formado por ausência de luz, uma presença moldada pelo vazio. A emu no céu era mais do que um símbolo. Ela indicava momentos específicos do calendário de caça e de coleta de ovos. Quando a cabeça escura da ave aparecia no horizonte, os povos sabiam que era hora de buscar alimento. O céu funcionava como um relógio biológico sincronizado com os ritmos da terra. Em muitas tradições africanas, o céu era um livro aberto, onde se desenhavam histórias de origem, trajetórias de ancestrais e caminhos de cura. Algumas tribos viam serpentes celestiais deslizando entre as estrelas. Outras identificavam rios de luz, repletos de significados espirituais e ligações com o mundo invisível. Entre os povos do Sahel, certas constelações marcavam o início da estação das chuvas. Quando as estrelas específicas surgiam no leste, os pastores sabiam que era o momento de mover seus rebanhos. Não existia previsão meteorológica, mas o céu oferecia sinais confiáveis, lidos com atenção e fé. No Japão antigo, constelações específicas eram associadas a sentimentos humanos. Um grupo de estrelas representava a saudade, outro simbolizava a espera por alguém distante. O céu era tratado como um diário emocional coletivo, onde experiências humanas se desenrolavam sob o olhar das estrelas. Na China imperial, o céu era um reflexo do império terrestre. O firmamento era dividido em palácios celestes, com ministros, guardas e mensageiros. Cada astro cumpria uma função na ordem cósmica. As constelações formavam uma corte organizada, onde as ações celestes influenciavam os acontecimentos políticos. Nas regiões andinas, os povos enxergavam constelações escuras dentro da Via Láctea. Eram figuras de lama, sapos, lhamas, todas formadas não pela luz, mas pela poeira cósmica que bloqueava o brilho das estrelas. Essas imagens tinham relação direta com os ciclos agrícolas e com os mitos da criação. Para os incas, o céu não era um cenário fixo, mas um corpo vivo em constante transformação. As aparições e desaparecimentos dessas figuras escuras eram interpretadas como presságios. A lhama negra, por exemplo, era observada com atenção. Sua posição podia anunciar períodos de seca ou fartura. Entre os inuites do Ártico, o céu era um território essencial de sobrevivência.
Em regiões onde a luz solar desaparecia por meses, as estrelas eram pontos de orientação e consolo. Constelações representavam caçadores, trenós, animais polares. O céu, nesse contexto, era uma extensão da paisagem congelada. Os navegadores polinésios liam o céu como um mapa de navegação. Constelações indicavam direções no vasto Oceano Pacífico. Cada ilha possuía suas estrelas guia, e as rotas eram memorizadas oralmente por gerações. Esses povos cruzavam distâncias imensas apenas com o auxílio do vento e do brilho noturno. No Oriente Médio, tribos nômades usavam as estrelas como bússolas silenciosas. Cada posição celeste indicava um ponto cardeal. O céu funcionava como guia absoluto nas travessias do deserto. As histórias sobre essas constelações serviam tanto para ensinar os jovens quanto para manter viva a cultura. Na Índia Védica, o céu era um templo em movimento. As constelações estavam ligadas aos deuses, aos rituais e à harmonia universal. As estrelas marcavam o tempo dos casamentos, dos cultos e das colheitas. Cada astro tinha uma energia, uma personalidade, um papel no grande teatro celeste. Na região da Papua Nova Guiné, grupos indígenas viam redes de pesca, anzóis, cestos e canoas formadas pelas estrelas. Essas imagens não eram apenas poéticas, eram práticas, representavam ferramentas essenciais para o sustento das aldeias. O céu reproduzia o chão. Era um reflexo do cotidiano. Na Finlândia ancestral, constelações representavam ferreiros, chamas e metais sagrados. O céu era uma forja divina, onde os deuses moldavam o destino dos homens. Algumas estrelas eram vistas como brasas, outras como ferramentas brilhantes. O cosmos era um espaço de criação contínua. Entre os celtas, as constelações estavam ligadas às estações, à morte e ao renascimento. O céu marcava os equinócios e solstícios, momentos de celebração e transição espiritual. As estrelas serviam como ponte entre o mundo físico e o etéreo. Cada alinhamento trazia mensagens ocultas. Entre os povos Zulus da África Austral, o céu era povoado por animais míticos e ancestrais sagrados. Algumas estrelas eram olhos de leões celestiais. Outras, caudas de antílopes que saltavam entre galáxias. As constelações formavam narrativas vivas, transmitidas por cantos e danças tribais. Na tradição árabe pré-islâmica, os beduínos nomeavam dezenas de agrupamentos estelares. Eles identificavam trilhas de camelos, caçadores, poços de água e fogueiras. Esses mapas celestes eram essenciais para a travessia segura dos desertos. O céu era uma biblioteca viva de conhecimento prático. Entre os maias, o céu era uma engrenagem precisa. Suas constelações estavam integradas aos ciclos lunares e solares. Observatórios de pedra permitiam medir com exatidão os movimentos celestes. As estrelas marcavam períodos agrícolas, eclipses e eventos cerimoniais. Cada ponto tinha um propósito. No interior da África Ocidental, alguns povos interpretavam meteoros como palavras dos espíritos. As estrelas cadentes não eram simples fenômenos atmosféricos, mas mensagens. Eram lidas por anciãos treinados, que traduziam seus significados para orientar decisões comunitárias. Em regiões do Sudeste Asiático, constelações representavam instrumentos musicais, gongos, flautas, tambores celestes. O céu noturno era um concerto silencioso, onde cada estrela vibrava com uma nota ancestral. O firmamento não era mudo. Ele ressoava com melodias invisíveis para os ouvidos terrenos. No Tibete, as constelações eram ligadas à meditação. Certos agrupamentos serviam como pontos de concentração para práticas espirituais. A observação noturna não era apenas contemplação, mas treinamento da mente. Cada estrela funcionava como âncora de presença e expansão da consciência. Em muitas culturas indígenas americanas, constelações contavam histórias de criação. O mundo nasceu de uma rachadura no céu. A escuridão primordial foi rasgada por uma estrela. Dessa abertura surgiram os primeiros seres.
As estrelas que sobraram tornaram-se os olhos dos ancestrais, observando o presente. A diversidade de interpretações revela que o céu nunca foi um lugar neutro. Ele sempre foi moldado pela cultura. Cada povo projetou nele o que precisava ver. Deuses, animais, ferramentas, sentimentos. O céu era uma superfície emocional, mitológica e funcional. Um espelho coletivo do inconsciente humano. As constelações dos povos antigos não eram apenas arte. Eram orientação, espiritualidade, agricultura, medicina e cosmologia. Tinham utilidade, significado e beleza. Eram mapas de sobrevivência, calendários vivos, arquétipos em movimento, e cada uma delas ainda pulsa no céu noturno de hoje. O que muda não são as estrelas, é o olhar. Enquanto o pensamento moderno tende a padronizar o cosmos, os povos antigos celebravam a multiplicidade de visões. Para eles, o céu não era fixo, mas mutável. Ele se transformava com as estações, com os sonhos e com as histórias que precisavam ser contadas. As constelações esquecidas continuam suspensas no escuro. Ainda estão desenhadas sobre nossas cabeças, mesmo que ninguém mais as chame pelo nome. O céu dos povos antigos não desapareceu. Ele apenas adormeceu. E a cada noite, enquanto olhamos para cima, ele nos convida a lembrar. Com o passar do tempo, o céu foi sendo renomeado. Povos antigos deram lugar a impérios que buscavam ordem e domínio, também sobre as estrelas. Vieram os gregos, os romanos, os mapas, os compêndios. O céu, que antes era oral, simbólico e fluido, passou a ser sistematizado. Suas histórias começaram a caber em livros. No mundo helênico, os astros receberam nomes que ecoavam mitos. Heróis, deuses, monstros e ninfas foram transportados do Olimpo para o firmamento. Cada grupo de estrelas foi associado a uma narrativa. O céu tornou-se uma continuação das lendas clássicas, uma biblioteca mitológica flutuando sobre a Terra. A constelação de Andrômeda, por exemplo, conta a história da princesa acorrentada a um rochedo. Perseu, o herói, é outra constelação próxima, pronto para salvá-la. Perto deles está a figura de Cetus, o monstro marinho. Todas essas imagens formam um enredo completo, congelado no espaço celeste. O céu era um palco para os deuses e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para calcular estações, prever eclipses e orientar embarcações. A ciência e a mitologia caminharam juntas por séculos. As constelações gregas se expandiram por meio da influência romana e se espalharam com a dominação cultural do Ocidente. Com a ascensão do Império Romano, os nomes latinos passaram a predominar. As constelações tornaram-se referências oficiais para navegação, agricultura e astrologia. Muitos nomes se fixaram como padrão durante a Idade Média, mesmo quando as histórias originais começaram a se perder nas sombras do tempo. Durante o Renascimento, o céu voltou a despertar o interesse dos eruditos. Com a invenção do telescópio, a observação astronômica ganhou uma nova dimensão. Estrelas invisíveis a olho nu começaram a ser catalogadas. Constelações antes pequenas foram redesenhadas, algumas apagadas e outras inventadas. No século XVIII, exploradores celestes europeus passaram a preencher os céus austrais com novas figuras. Como não havia tradições locais reconhecidas por eles, criaram constelações baseadas em instrumentos científicos e objetos modernos. Surgiram a régua, a bússola, o relógio e até a máquina pneumática. Essas novas figuras não estavam enraizadas em mitos, mas na lógica do progresso. Representavam a ascensão do método científico, a expansão colonial e a imposição de uma nova forma de entender o mundo. O céu virou um espaço de conquista simbólica, refletindo os valores e interesses da Europa iluminista. No início do século XX, a União Astronômica Internacional decidiu padronizar as constelações oficialmente. O céu foi dividido em 88 zonas celestes, com nomes e fronteiras fixas. A fluidez das tradições orais foi substituída por linhas imaginárias, traçadas com régua sobre um globo estrelado.
As constelações tradicionais de outras culturas não foram incluídas nesse catálogo oficial. Povos da África, da Ásia, das Américas e da Oceania tiveram seus céus desconsiderados. Suas constelações, cheias de sentido e história, não desapareceram do firmamento, mas foram silenciadas nos mapas formais. Mesmo assim, o céu continuou lá, testemunha silenciosa das mudanças humanas. Os mesmos pontos luminosos que por milênios inspiraram amor, medo, coragem e fé, agora recebiam códigos, escalas de magnitude e coordenadas precisas. A beleza poética foi convertida em números e tabelas. As estrelas que formavam a Ursa Maior, por exemplo, já foram vistas como uma caravana de caçadores, como um arado celeste, ou como um urso de verdade. Hoje são listadas como Alfa, Beta, Gama e Delta Ursae Majores. Nomes técnicos substituíram figuras míticas. A linguagem mudou, o céu não. A constelação de Escorpião já foi serpente, já foi pássaro, já foi braço de uma divindade. Hoje é delimitada com coordenadas e marcações equatoriais. Seus limites são traçados por convenção, mas as interpretações anteriores ainda pairam sobre ela, invisíveis, mas presentes para quem quiser ouvir. A modernização da astronomia teve suas razões: precisão, padronização, cálculo. Mas ao fazer isso, retirou-se do céu uma dimensão ancestral. A capacidade de contar histórias com luzes, de ensinar com símbolos, de ver mais do que dados. O céu passou a ser medido, mas deixou de ser lido como antes. Durante séculos, as pessoas se deitaram sob o céu buscando sentido. Algumas encontravam respostas, outras apenas conforto. As estrelas pareciam eternas, mas seus nomes mudaram, seus desenhos foram substituídos. Mesmo assim, continuaram a cumprir sua função mais profunda: lembrar que somos pequenos. As mudanças nos nomes das constelações revelam não apenas evolução, mas exclusão. Ao fixar um modelo único, apagaram-se centenas de visões válidas. As estrelas continuaram brilhando, mas seus significados foram restritos a poucas narrativas. O céu se tornou um idioma padronizado e empobrecido. No entanto, nomes não são destinos. Mesmo que uma constelação receba um rótulo técnico, sua interpretação permanece aberta. Os antigos sabiam disso. Eles criavam novos desenhos no céu, conforme suas necessidades mudavam. O céu era reescrito a cada geração. Nenhuma versão era definitiva. Mudar os nomes das estrelas é também uma forma de reescrever a história. Quando se impõe uma nova linguagem sobre a anterior, há uma perda de diversidade simbólica. E o firmamento, que antes abrigava centenas de culturas, torna-se um reflexo de apenas uma visão dominante. Em algumas regiões do planeta, ainda se preservam nomes antigos. Comunidades indígenas, monges, tibetanos, pastores do Saara, navegadores do Pacífico. Suas constelações continuam vivas, passadas de geração em geração por cantos, gestos e histórias que não se dobraram ao padrão imposto. Esses nomes carregam camadas de significado que não cabem em um catálogo científico. São termos ligados à terra, ao corpo, ao espírito. Palavras que unem o céu ao chão, que transformam estrelas em parentes, em guias, em mestres silenciosos. A linguagem muda, mas o vínculo permanece. Existem culturas em que dar nome a uma estrela é um ato sagrado. Não é apenas um rótulo, é um reconhecimento de presença, um elo entre o visível e o invisível. Quando uma estrela recebe um nome, ela ganha história, rosto, temperamento. Ela passa a habitar não só o espaço, mas a memória. Mesmo os nomes técnicos carregam vestígios de antigos mitos. Vega, Altair, Antares, Betelgeuse. Essas palavras atravessaram séculos, línguas, impérios. São fósseis vivos de línguas extintas, mitologias esquecidas e calendários desaparecidos. Nominar é recordar. Ao observar uma estrela e chamá-la por um nome antigo, mesmo em silêncio, você a resgata. Traz de volta algo que o tempo tentou apagar. Os nomes mudam, mas o olhar permanece. Ainda é possível ver o céu com olhos antigos.
Ainda é possível sussurrar palavras que nunca chegaram a ser catalogadas. Hoje há um movimento crescente de resgate das constelações tradicionais, em universidades, em aldeias, em documentários. Não se trata de rejeitar a ciência, mas de reintegrar o simbólico, de permitir que o céu volte a ser também um território de múltiplas linguagens e formas de pensar. As estrelas são constantes, mas os nomes que damos a elas são reflexos do nosso tempo. Cada era projeta seus valores no firmamento. Já vimos heróis, animais, ferramentas, deuses, máquinas. Talvez amanhã vejamos novas formas. Talvez as constelações voltem a ser contadas por outras bocas. O céu não pertence à astronomia, nem à mitologia. Ele pertence à humanidade. A todos que olham para cima e tentam dar sentido ao que veem. Seja com mapas científicos, seja com histórias ancestrais, olhar para o céu é sempre um gesto de criação, um modo de conversar com o silêncio. A mudança dos nomes das estrelas não encerra as narrativas, apenas as transforma. As palavras podem se perder, mas os significados continuam à espreita. Estão nas entrelinhas do firmamento. Quem sabe ouvir, ainda pode escutar. Quem sabe olhar, ainda pode ver aquilo que ninguém mais nomeia. As estrelas mudam de nome, mas não de posição. Elas seguem lá como sempre estiveram, testemunhas da passagem do tempo, da ascensão e queda de civilizações. Cada ponto de luz guarda a memória de milhares de vozes. Cada nome novo carrega um eco antigo que insiste em não desaparecer. As estrelas são muito mais do que pontos brilhantes no céu. Elas são esferas gigantescas de gás incandescente, espalhadas pelo universo em diferentes tamanhos, cores e temperaturas. Algumas vivem bilhões de anos, enquanto outras brilham intensamente e desaparecem em poucos milhões de anos. A cor das estrelas indica sua temperatura. Estrelas azuis são as mais quentes, com temperaturas que ultrapassam 40.000 graus Celsius. As vermelhas são mais frias, com temperaturas entre 2.000 e 3.000 graus. Essa variação dá ao céu uma paleta infinita de nuances luminosas. O brilho que percebemos da Terra depende da distância e do tamanho da estrela. Algumas podem ser gigantes azuis extremamente luminosas, mas tão distantes que parecem pequenas. Outras, menores e próximas, brilham intensamente mesmo sendo menos poderosas. Nem todas as estrelas são solitárias. Muitas vivem em sistemas binários ou múltiplos, onde duas ou mais estrelas orbitam uma à outra, interagindo com campos gravitacionais complexos. Essas danças cósmicas revelam muito sobre a física do universo. As estrelas nascem em nuvens gigantes de gás e poeira chamadas nebulosas. Sob a força da gravidade, essas nuvens se condensam até que a pressão e a temperatura sejam suficientes para iniciar a fusão nuclear, que é o processo que alimenta o brilho das estrelas. Durante sua vida, uma estrela mantém um equilíbrio delicado entre a pressão interna gerada pela fusão e a força da gravidade que tenta colapsá-la. Quando esse equilíbrio é rompido, a estrela pode sofrer transformações drásticas, como explosões ou colapsos em buracos negros. Estrelas muito massivas vivem vidas curtas, pois consomem seu combustível com rapidez. Elas brilham com intensidade, mas em poucos milhões de anos terminam sua jornada em espetaculares supernovas, espalhando elementos pesados pelo cosmos e criando novas estrelas e planetas. Por outro lado, estrelas menores como o nosso Sol podem brilhar por bilhões de anos. O Sol, por exemplo, está na metade de sua vida útil, prestes a transformar-se em uma gigante vermelha dentro de alguns bilhões de anos, um processo que transformará o sistema solar. A radiação que as estrelas emitem inclui luz visível, mas também ultravioleta, infravermelho e outras ondas eletromagnéticas invisíveis. É através da análise dessas ondas que os astrônomos descobrem a composição química, velocidade e idade das estrelas. Algumas estrelas possuem planetas em órbita, conhecidos como exoplanetas. A descoberta desses mundos tem revolucionado a astronomia.
abrindo a possibilidade de existência de vida fora da Terra e ampliando nossa compreensão sobre o universo e a diversidade cósmica. As estrelas pulsantes, chamadas variáveis, mudam seu brilho ao longo do tempo. Essas variações podem durar horas, dias ou até anos. Elas são importantes para medir distâncias no universo e entender processos internos das estrelas que ainda são um mistério. Estrelas de nêutrons são remanescentes de supernovas e possuem densidades tão extremas que uma colher de chá de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. Esses objetos compactos giram rapidamente, emitindo ondas de rádio e raios X, como faróis cósmicos chamados pulsares. Algumas estrelas possuem campos magnéticos poderosos que geram tempestades estelares. Essas tempestades podem liberar energia equivalente a bilhões de bombas nucleares, afetando possíveis planetas próximos e o ambiente interestelar ao redor. Estrelas anãs brancas são o estágio final da vida de muitas estrelas de massa baixa à média. Elas são corpos extremamente densos, que já não produzem energia por fusão, mas ainda brilham devido ao calor residual acumulado ao longo da vida. O ciclo de vida das estrelas é fundamental para a formação dos elementos químicos. O carbono, o ferro e o oxigênio, presentes em nosso corpo e no planeta, foram formados em fornalhas estelares e espalhados pelo universo através de explosões estelares. Algumas estrelas apresentam explosões repentinas, chamadas novas. Nelas, uma estrela anã branca acumula matéria de uma companheira, e quando a pressão atinge certo limite, há uma explosão que aumenta o brilho da estrela de forma dramática por dias ou semanas. As estrelas podem ser agrupadas em aglomerados, que são conjuntos de estrelas formadas ao mesmo tempo, no mesmo local. Estudar esses aglomerados ajuda a entender a evolução estelar e a história da galáxia onde estão inseridos. No centro de muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, há estrelas que orbitam ao redor de buracos negros supermassivos. Essas órbitas revelam a presença desses objetos invisíveis, cuja gravidade extrema influencia o movimento estelar. O brilho das estrelas nem sempre é constante devido à presença de manchas estelares, semelhantes às manchas solares, que são regiões mais frias e menos luminosas na superfície das estrelas. Essas manchas afetam a luminosidade e a atividade magnética. Algumas estrelas podem ter discos de poeira ao redor, remanescentes da formação planetária ou resultado de colisões entre corpos menores. Esses discos são locais potenciais para a formação de novos planetas e sistemas complexos. Estrelas podem ser classificadas em tipos espectrais, que indicam temperatura e composição. Essas classes ajudam astrônomos a comparar estrelas, entender sua evolução e prever seu destino final. A classificação vai desde as mais quentes e azuis até as mais frias e vermelhas. O som produzido pelas estrelas, embora não audível no espaço, pode ser transformado em sinais detectáveis na Terra, chamados de sismologia estelar. Esses estudos revelam detalhes sobre a estrutura interna das estrelas que são invisíveis para telescópios tradicionais. As estrelas mais antigas conhecidas têm mais de 13 bilhões de anos, quase tão velhas quanto o universo. Elas guardam segredos sobre as condições iniciais após o Big Bang e ajudam a desvendar a história cósmica e a formação das primeiras galáxias. Algumas estrelas têm vida dupla peculiar chamada de eclipsantes. Nesse sistema, uma estrela passa na frente da outra, bloqueando temporariamente sua luz. Isso gera padrões de brilho que revelam características das estrelas e suas órbitas. A luz que recebemos das estrelas viaja por milhões ou bilhões de anos até chegar à Terra. Isso significa que, ao olhar para o céu, estamos vendo o passado, como se fosse uma máquina do tempo que nos permite viajar até os primórdios do universo. As estrelas têm influenciado a cultura humana por milênios. Elas inspiraram mitos, rituais, calendários e até tecnologias. Suas histórias são universais, atravessando civilizações, línguas e tempos,
conectando a humanidade através da contemplação do infinito. A maioria das estrelas está localizada na galáxia, mas há estrelas errantes que vagam entre galáxias. Esses viajantes solitários carregam histórias únicas e são pistas preciosas sobre a dinâmica e a evolução do cosmos em grande escala. O tamanho das estrelas pode variar desde anãs vermelhas, pequenas e discretas, até hipergigantes azuis, gigantes que poderiam engolir sistemas solares inteiros. Essas diferenças revelam a enorme diversidade dos corpos celestes que compõem o universo. Muitos processos estelares ainda são pouco compreendidos. A física que regula a fusão, a interação magnética e o comportamento dos elementos em condições extremas desafiam cientistas e alimentam o fascínio pelo céu. As estrelas são faróis no escuro, símbolos do tempo e da eternidade. Cada luz que cintila carrega mistérios e histórias que transcendem a ciência e a imaginação, lembrando que, em algum lugar distante, forças titânicas modelam o cosmos sem cessar. Observar as estrelas é um convite à reflexão. Elas nos conectam com o universo e com a própria essência do existir. Em seu brilho, encontramos a beleza do desconhecido e o desejo eterno de explorar o infinito. O céu sempre foi um espaço aberto para a imaginação humana. Desde tempos imemoriais, o homem olha para o firmamento e encontra figuras que representam sonhos, medos e esperanças. As constelações surgem da necessidade de contar histórias com estrelas que brilham, formando desenhos invisíveis entre pontos de luz. Cada constelação é, na essência, uma narrativa pessoal de uma cultura. A linha que une as estrelas é uma ponte entre a realidade física e o mundo dos símbolos. Criar sua própria constelação é, então, um convite para dar voz ao que habita o coração e transformar o céu em uma tela de memórias e fantasias. A ideia de desenhar no céu não é nova. Povos ancestrais faziam isso para se orientar, marcar o tempo, ensinar valores. Não havia um modelo único, mas inúmeras versões que mudavam conforme o local, a época, o olhar. O céu era um grande livro aberto que cada um podia escrever à sua maneira. Ao imaginar uma constelação pessoal, não se trata apenas de conectar estrelas. Trata-se de dar forma a sentimentos. Talvez a figura de um amigo querido, um animal especial ou um objeto que representa um momento de vida. O céu se transforma, então, em uma extensão da alma humana, viva e em constante transformação. As estrelas que compõem essas imagens são reais, mas o que as une é a narrativa inventada. Como numa pintura, as linhas são subjetivas, criadas pelo observador. Elas desafiam a ideia de uma constelação como algo fixo e imutável, mostrando que o céu pode ser um território de liberdade criativa. Criar sua própria constelação é também um exercício de conexão com o universo. É reconhecer que somos parte de um cosmos imenso, mas que podemos interagir com ele de forma íntima. Ao olhar para as estrelas, você traça pontes entre o infinito e a experiência humana singular. Mesmo em meio à ciência, a arte de inventar constelações sobrevive. Muitos astrônomos e artistas usam o céu como fonte de inspiração, reinterpretando velhos mitos ou criando novos símbolos. Essa prática mostra que o cosmos pode ser um espaço de diálogo entre razão e imaginação. Ao pensar em sua constelação, não se limite a formas tradicionais. Que tal imaginar uma cena, um movimento, uma emoção? O céu pode acolher figuras complexas e até abstratas. Não há certo ou errado. A única regra é que a história seja verdadeira para quem a cria. As estrelas fixas que usamos para criar constelações são vastas. Milhares delas podem ser ligadas de infinitas maneiras. Essa imensidão oferece um campo aberto para a criatividade. Cada estrela pode ganhar um papel, uma função, um simbolismo único no desenho que emerge do seu olhar. Além da beleza estética, constelações pessoais podem carregar mensagens. Elas podem ser lembretes de superação, símbolos de esperança ou até mapas de sonhos. A criação de uma constelação é um ato de significado, uma forma de eternizar aquilo que importa.
O ato de desenhar no céu é também uma forma de resistência. Diante de mapas estelares oficiais e padronizados, criar imagens próprias é uma afirmação da diversidade cultural e da subjetividade. É lembrar que o céu não é propriedade de uma única visão, mas um espaço plural. Cada pessoa que olha para as estrelas vê algo diferente. O que para uns é um leão feroz, para outros pode ser um cachorro brincalhão. Essa multiplicidade é uma riqueza que alimenta o fascínio pelo céu. As estrelas permanecem, mas os sentidos que lhes atribuímos são infinitos. Criar constelações pessoais ajuda a desenvolver um olhar sensível e atento para o cosmos. Aprender a observar as nuances do brilho, a posição e a distância das estrelas aguça a curiosidade e o pensamento crítico, ao mesmo tempo em que estimula a imaginação e o encantamento. Os desenhos no céu são como poesia visual. Eles não precisam ser explicados, apenas sentidos. A constelação que nasce da sua imaginação pode contar histórias sem palavras, apenas com luz e sombra, brilho e vazio, silêncio e contemplação. Quando várias pessoas criam constelações, o céu se torna um mosaico cultural. Cada história ilumina uma parte do firmamento, formando um tapete de narrativas que atravessam fronteiras, tempos e espaços. O céu, então, se torna um espelho da humanidade em sua multiplicidade. Constelações pessoais não precisam ser fixas. Elas podem mudar com o tempo, refletindo novas fases da vida e transformações internas. O céu vira um diário celestial, onde cada estrela pode receber novas conexões e significados a cada olhar renovado. Desenhar no céu é também uma forma de meditação. Ao traçar imaginariamente as linhas entre as estrelas, a mente se acalma, o corpo relaxa e o espírito se eleva. É um convite para estar presente, para ouvir o silêncio do universo e sentir-se parte dele. A luz das estrelas é antiga e suas histórias atravessam o tempo. Criar constelações pessoais é, portanto, uma forma de dialogar com o passado e com o futuro. É um gesto que une gerações, ligando quem criou aquela imagem com quem haverá daqui a muitos anos. A ciência pode medir as estrelas em anos-luz, massas e temperaturas, mas a criação artística e simbólica dá sentido a esses dados frios. A constelação que você inventa traz calor, emoção e humanidade ao céu científico e distante. Muitas tradições culturais valorizam a relação pessoal com o céu. Entre povos indígenas, por exemplo, constelações são marcadores de eventos importantes e parte da identidade coletiva. Criar sua constelação particular é um gesto que honra essa ancestralidade. Ao criar, não tenha medo do absurdo ou do impossível. O céu é um espaço livre onde as regras da Terra não se aplicam. Formas podem se transformar, estrelas podem mudar de lugar na sua imaginação e novos mundos podem surgir na vastidão escura. Desenhar constelações é uma linguagem universal. Não importa a língua falada na Terra, o céu é um território comum que une a todos. Sua constelação pode ser um símbolo de união, uma ponte entre culturas, um convite para olhar o universo com olhos novos. A prática de inventar constelações pode estimular a educação e o conhecimento. Usando a imaginação, fica mais fácil entender conceitos astronômicos complexos, como o movimento das estrelas, as distâncias e as escalas do espaço. O céu não é estático. As estrelas mudam de posição lentamente, em processos que duram milhares de anos. Sua constelação, portanto, é uma criação efêmera e ao mesmo tempo eterna, um desenho que vive no tempo e no espaço. Criar constelações pode ser um ato coletivo. Grupos de amigos, famílias ou comunidades podem inventar símbolos compartilhados que fortalecem vínculos e criam memórias afetivas ligadas ao cosmos. Na prática, é possível usar mapas celestes, aplicativos e telescópios para identificar estrelas e começar a conectar suas próprias imagens. A tecnologia amplia a experiência de criar constelações, aproximando o céu de forma concreta. A liberdade de inventar constelações desafia a autoridade dos mapas oficiais. Ela lembra que a ciência é fundamental,
mas não esgota a riqueza do universo. O céu é, ao mesmo tempo, um objeto de estudo e um território de criação. A constelação pessoal pode ser um ato poético. Ela revela desejos, medos, lembranças e sonhos, usando as estrelas como tinta e o céu como papel. Criar é dar forma ao invisível, é traduzir sentimentos em luz. O ato de nomear uma constelação é um ritual. Ele formaliza a existência daquela figura no céu e lhe dá poder. Nomes carregam significado e fazem parte da história humana de relação com o universo. Criar constelações pessoais pode inspirar artistas, escritores, músicos e pensadores. Elas alimentam a cultura e fazem o cosmos pulsar em novas formas de expressão. A criação própria de constelações traz uma nova dimensão para a experiência do céu noturno. O céu deixa de ser apenas um cenário passivo e se torna um espaço ativo de imaginação e participação. As estrelas podem se transformar em personagens, cenários ou símbolos. A constelação inventada é um espelho do que somos e do que desejamos ser. Criar no céu é finalmente um gesto de amor. Amor ao mistério, ao infinito e à beleza que nos rodeia. Um convite para sonhar acordado e celebrar a nossa ligação profunda com o cosmos. A noite avança e o céu se torna um palco silencioso para histórias que se perpetuam em silêncio. As estrelas permanecem como guardiãs do tempo, revelando aos atentos um mosaico de narrativas invisíveis que atravessam eras e culturas, persistindo na vastidão escura. Ao fechar os olhos, a mente mergulha num espaço onde a luz das estrelas se mistura com o mistério do desconhecido. É nesse limiar entre o sono e a vigília que as constelações esquecidas sussurram seus segredos para quem ainda deseja escutá-las. Essas imagens que hoje parecem perdidas foram criadas por olhos atentos que buscavam sentido no infinito. Elas são testemunhos de uma relação ancestral entre o humano e o cosmos, uma ligação profunda que transcende o tempo e a modernidade. O céu, embora pareça imutável, é um organismo vivo de histórias que nascem, morrem e renascem. As constelações antigas, mesmo que apagadas dos mapas oficiais, continuam a existir na memória do universo, esperando serem redescobertas. Enquanto o corpo se entrega ao repouso, a alma se eleva pelo firmamento, encontrando nesses pontos brilhantes uma companhia silenciosa. O céu noturno torna-se um refúgio, um espaço de reflexão onde o passado e o presente se entrelaçam. Cada estrela carrega uma história única, que varia conforme quem a observa. O que para uns é um animal sagrado, para outros pode ser um símbolo de coragem ou esperança. Esse pluralismo é o que torna o céu um espelho da diversidade humana. Mesmo com a ciência moderna, que descreve estrelas por dados técnicos, a poesia do céu nunca desaparece. O fascínio pelo brilho distante é uma chama que arde na imaginação de quem busca significado no cosmos. As constelações que se perderam no tempo ainda existem na sutileza do olhar. Elas são pontes entre culturas esquecidas, ligando mundos que não se encontram mais, mas que compartilham o mesmo céu infinito. Ao permitir que essas histórias silenciosas sejam ouvidas, o observador torna-se um guardião do legado celeste. É um convite para revisitar memórias ancestrais e manter viva a magia da noite estrelada. Esse encontro entre passado e presente ocorre em cada instante em que o olhar sobe para o céu. Cada pessoa pode ser um emissário que resgata lendas antigas e as traz para o agora, iluminando a escuridão com novos sentidos. O firmamento é um livro aberto, onde as palavras são feitas de luz. Cada estrela brilha com um significado especial, que varia conforme o ângulo, a cultura e a emoção do espectador. Esse texto cósmico é escrito em linguagens múltiplas. Ao repousar, o corpo permite que a mente viaje por essas linhas luminosas. As constelações esquecidas ganham voz nas imagens dos sonhos, tornando-se personagens de histórias que continuam a ser escritas no silêncio da noite. A vastidão do céu é uma tela onde o tempo é um artista paciente. Milênios se passam e as estrelas mantêm sua dança silenciosa, acompanhando os passos da humanidade, que também se transforma
e segue adiante. Entre as estrelas que hoje conhecemos, muitas outras já foram imaginadas. Elas são como fantasmas luminosos que pairam na memória do cosmos, esperando por alguém que as reconheça e as traga de volta à vida. O espaço não tem fronteiras para a imaginação. As constelações podem ser reinventadas a cada olhar, transformando-se em símbolos que refletem desejos, medos e esperanças. Cada noite é um convite para essa criação contínua. A beleza do céu reside na sua infinita possibilidade de interpretações. Não há limite para o que se pode encontrar entre as estrelas. Cada imagem formada é um ato de humanidade que conecta o indivíduo ao universo. O brilho distante é uma linguagem que atravessa séculos. Mesmo sem palavras, as constelações comunicam emoções e conhecimentos que pertencem a uma história comum, compartilhada por todos que já olharam para cima. A noite é um portal para o mistério e para a contemplação. Ao relaxar o corpo e aquietar a mente, abre-se espaço para que as constelações sussurrem suas narrativas mais secretas e profundas. O firmamento é um grande espelho da alma humana. Nele se refletem sonhos e histórias que buscam sentido, abrindo caminhos para a conexão com o que é maior, mais antigo e mais vasto do que nós mesmos. Cada ponto de luz é uma testemunha silenciosa do passado e do presente. Guardam memórias das civilizações que os nomearam e das que ainda podem vir a fazê-lo, perpetuando o ciclo eterno de criação e recriação. À medida que o sono se aproxima, o universo torna-se mais próximo, quase palpável. O silêncio da noite favorece a escuta das estrelas, aquelas que esperam ser lembradas e celebradas mais uma vez. O céu é um espaço onde o tempo se dilata. Nele, passado, presente e futuro coexistem, permitindo que o ser humano viaje em sua própria história e encontre novos significados em velhas luzes. As constelações esquecidas são como sonhos adormecidos, esperando por alguém que os desperte. Quem se dispõe a olhar com atenção encontra nesses desenhos antigos um convite para redescobrir a magia da noite. A imensidão celeste é um território de possibilidades infinitas. Ao fechar os olhos, abre-se um portal para mundos invisíveis, onde as estrelas contam histórias que o tempo não apagou, apenas silenciou. A noite é um sussurro que chama para a contemplação. As estrelas falam em uma linguagem que transcende o som, tocando diretamente o coração de quem escuta com atenção e carinho. Cada olhar para o céu é um ato de coragem e curiosidade. É permitir que o universo revele suas histórias ocultas, que esperam pacientemente por uma nova geração de observadores atentos. No silêncio da noite, as constelações retornam ao protagonismo. Elas se tornam guias para viagens internas, onde cada estrela ilumina fragmentos do nosso próprio ser, iluminando a vastidão dentro de nós. O céu noturno não é apenas um cenário, mas um campo de encontros entre mundos e tempos. Ao repousar, você se torna parte dessa dança cósmica, onde as estrelas são protagonistas e testemunhas. As constelações que parecem perdidas são apenas esquecidas temporariamente. Seu brilho persiste no inconsciente coletivo e pode ser reacendido por aqueles que escolhem ver além do óbvio. Que essa noite seja um convite para que as histórias esquecidas voltem a brilhar em sua imaginação. Que o céu seja um livro aberto para seus sonhos e reflexões, iluminado por luzes que poucos notam. Antes de dormir, deixe que o firmamento fale para você. Ouça os sussurros das estrelas e sinta a conexão profunda que une todos nós ao universo infinito. O que será que as constelações querem contar hoje? Que segredos guardam para aqueles dispostos a ouvir? Talvez você seja a próxima voz que resgatará essas histórias do silêncio. Enquanto o sono chega, lembre-se que o céu é um palco eterno onde a imaginação humana pode criar, reinventar e sonhar. Que suas noites sejam ricas de estrelas e seus sonhos preenchidos de luz. Se este universo de histórias despertou sua curiosidade, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho.
Assim você não perde nenhuma viagem pelo cosmos que ainda está por vir. Boa noite, viajante do céu. Que suas noites sejam povoadas pelas constelações que ninguém mais vê e que, enquanto dorme, elas voltem a brilhar em sua mente e coração.